Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Imigrante. Eu sou Martinho Costa e eu estou aqui com o meu convidado Davi Montenegro. Davi Montenegro, se apresenta para nós. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né, conforme a ocasião. Eu sou Davi Montenegro, sou carioca, ninguém é perfeito, mas morava no Brasil, numa cidade linda chamada João Pessoa, na Paraíba. Eu fui para lá, né, depois que fiz escola naval, depois acabei sendo executivo de uma multinacional, da Xerox, e acabei passando no concurso e fui morar em João Pessoa, né? E lá com João Pessoa fiz uma carreira, né, como executivo, né, tornei diretor de uma indústria de alimentos e sou professor, né, acabei entrando no mercado imobiliário e desse mercado imobiliário acabei sendo diretor de algumas construtoras. E aí, né, estou aqui, né, porque abri um mestrado para gestão de marketing e eu me apliquei para o mestrado, né, e vim. Estou aqui eu e minha família. Legal. Olha, estamos aqui com o Carioca, né, da Gema, para a gente conversar e vamos descobrir como que foi assim a decisão dele para vir e quanto tempo ele demorou para chegar em Portugal. Então, eu vinha para Portugal porque eu trazia um grupo de empresários para fazer uma imersão. Na verdade, eu coordeno um MBA em gestão de negócios imobiliários, né? Essa experiência como diretor, como profissional do mercado imobiliário, eu vi que era um mercado bilionário, mas muito mal qualificado. E aí a gente organizou e organiza hoje um MBA em negócio imobiliário, uma pós de direito imobiliário, e nessa caminhada a gente tinha uma parte de imersão, trazia os profissionais, os alunos, para ficar uma semana aqui em Portugal numa missão, chamada Missão Imobiliária, né? E Brasil-Portugal. E foi muito bom, e nessa caminhada eu me apaixonei por Portugal. Minha esposa, a gente queria sair do Brasil, porque eu já tinha morado nos Estados Unidos, mas a minha esposa não falava inglês, eu falo. Aí a gente começou a orar, eu sou cristão, começamos a orar, e nessa caminhada, né, fui dar uma palestra em Fortaleza, dividi o carro com 2 colegas professores de Fortaleza para Natal, e no caminho ele me falou que ele tinha o passaporte, porque ele tinha adquirido a cidadania através do direito sefardita. Uhum. Não sei se vocês sabem, né? Não sei se você sabe, os judeus foram perseguidos pela Inquisição e tal, e acabaram indo para o Brasil, 1500 e pouco, fundaram a primeira sinagoga, né, em Recife. Depois eles fugiram, foram para Manhattan, fundaram Manhattan, Nova York, né? E esses judeus foram fugidos, né, por causa da Inquisição. Portugal e Espanha reconheceram que eles tinham direito, né? Então, esse rapaz me falou, olha, eu tenho passaporte por cidadania por direito de ser um descendente judeu sefardita. Legal. Então, Davi, pelo que eu vi, você já vinha a Portugal e voltava para o Brasil com frequência. Isso. Então, assim, não teve nenhuma dificuldade ali na questão da imigração, porque eu já tinha o hábito de passar pela imigração aqui de vez em quando. Eu vinha e voltava como turista, né? Normal. Sim. Não tinha problema nenhum, não. Interessante. Mas eu tinha porque eu tinha sempre uma justificativa, eu tinha um evento. Eu organizava um evento e eu dizia para ela, olha, eu tenho aqui um evento, né, e tal. Mas como turista, né, nunca tive problema. Quando você decidiu ficar em Portugal e vir para ficar, então, e depois ali passou pela imigração, questão de moradia, você teve alguma dificuldade para encontrar moradia? Ou por já ter vindo algumas vezes, teve alguma ajuda de alguém, uma certa facilidade? Ou foi assim, tudo por conta própria, sozinho para conseguir? Pergunta é muito boa. Na realidade, eu planejei. Foram 3 anos planejando, quando eu decidi que vinha mesmo, né? E aí, porque eu queria até sair a minha cidadania portuguesa, eu queria ter uma integração. Por isso que eu apliquei para o mestrado,
no Instituto Politécnico de Setúbal. Eu moro em Setúbal e foi aprovado. Então, até sair a minha cidadania, eu estaria, de certa forma, fazendo uma integração, que isso até era bom. Mas quando eu vim para cá, a gente alugou fizemos uma reserva no Airbnb e contratamos uma relocation, pagamos tudo direitinho, só que ela era de uma outra cidade do norte de Portugal. Isso é um erro, né? Então, se você for contratar um relocation, alguém que faça isso, é a dica boa que eu dou pro pessoal. Contrate da pessoa que realmente dá a cidade que você está indo. Uhum. E aí, nós não tinha lugar. A gente ficou 3 semanas no Airbnb, caro. Isso, quando você veio, já veio com a família? Então, eu vim com a família, vim com a minha esposa e 2 filhos, na época tinha 10 para 11, a menininha tinha 2, quase 3. E chegamos aqui no inverno, novembro, já estava muito chovendo, era para ter chegado mais cedo, a aula começou em setembro, mas o visto só foi liberado pelo consulado aí depois. E aí você tem que considerar isso, porque você já chega num curso já em curso, né? E aí foi o desafio, né, de procurar um local, porque não tinha, né? Hoje a procura está sendo muito maior do que a oferta. Mas, graças a Deus, como eu sou do mercado imobiliário, uma amiga, né, acabou me indicando e aí consegui ficar num lugar bacana e tal. Deus, eu sou cristão, Deus sempre cuida de nós, apesar a gente tem as nossas dificuldades, desafios, mas Deus está sempre orientando. E foi muito bom, porque aí o curso começou, não foi um curso fácil, passou aquela primeira fase, que é a fase da teoria, né, parte mais das matérias, das disciplinas, e agora eu estou na última fase, que é a fase de descrever o projeto. E assim, você disse que chegou aqui no inverno, como que foi essa adaptação com relação ao inverno? Porque assim, os adultos, eles já percebem a situação, e no caso veio com 2 crianças, essa adaptação foi assim bem aceita pelas crianças, ou teve assim uma certa resistência? Eu aceitei bem porque eu morei nos Estados Unidos, né, e tenho essa experiência internacional e tal, mas a minha esposa sentiu muito. Minha esposa é sertaneja, então para ela foi uma pancada, né? Ela sofreu muito porque ela também não conhecia ninguém. Mas as crianças não, cara, as crianças são super... A grande dificuldade é que a gente esperava que a escola dele saísse rápido, né? Uhum. Mas a gente falou em uns 3 ou 4 meses para poder encaixar, e graças a Deus ele acabou indo, está amando, ama Portugal. A baixinha ainda, agora está fazendo 4 anos, está numa escola privada, né? E ainda não está fazendo escola pública, mas a escola pública é muito boa. Eu fiquei impressionado, eu sou professor no Brasil também, então, professor mais de faculdade, né? Mas a qualidade do ensino é muito boa, cara. Então, eles dão muito suporte, até o computador, até os livros. E assim, na questão, a documentação para colocar uma criança na escola aqui, um recém-chegado. Você tem que tirar alguns documentos são importantes, que é o NIF, né? Que é o nosso CPF. Você tem que tirar o NIS, que é o nome da Segurança Social. Você tem que ter algum capital. Na realidade, você tem um órgão que pode fazer isso, mas o próprio NIF vai ter que ter alguém que está responsável por você, né? Então, mas a gente acaba tirando, entendeu? Eu sou cristão, né? De novo, então o pastor da igreja foi muito bacana, o português me deu essa primeira. E a gente foi, né? A gente vai encontrando as pessoas certas e isso acaba fazendo, mas eu vim com visto de estudante. Uhum. Né? Agora a minha família precisava ter uma autorização de residência. Eu depois, como visto de estudante, depois eu pedi, eu tinha o direito, né? Mas demorou quase 8 meses, cara, para sair a minha autorização de residência. Então, quando saiu a minha autorização de residência, a minha família também tinha que ter
né? A gente chama de reagrupamento familiar. Isso. Cara, mas é muito difícil, cara. Minha família ligava, né? Eu tinha um órgão aqui, muita gente vindo para Portugal, então, né, houve uma sobrecarga, né, e a estrutura do Estado português não deu conta da demanda, né, vindo gente de vários lugares, de Ucrânia, né, outros países de língua portuguesa, e muito indiano também. Ali no caso você veio com visto de estudante. O seu visto é o visto que dá a oportunidade que pode trabalhar, ou aquele visto que não pode? Tem os dois tipos, né? Dá sim, porque o meu curso é um curso de 2 anos, né? Então ele é o curso superior. Eu não sei bem os trâmites, mas ele me dá a possibilidade de trabalhar assim. Eu não estou trabalhando ainda, porque eu dou consultoria no Brasil, dou aula no MBA. A gente tem uma empresa também no Brasil, nessa área de limpeza. A gente recruta, seleciona e contrata domésticas. É mais da minha esposa. E eu dou consultoria, então, e dou aula. Então a gente consegue ainda sobreviver com o que vem do Brasil. Não é fácil. A paridade está 1:6 ou 6 e pouco. Então tem que ter um jogo de cintura grande. Agora, tem algumas coisas vantagens, né? Por exemplo, eu pagava a escola para meus filhos lá. Aqui, né, o meu filho mais velho, eu pago da pequenininha, mas o mais velho não paga. Então, tem muita qualidade de vida, né? E assim, em algum momento desse processo de chegada, readaptação da família, local de moradia, passou algum sentimento de regressar ao Brasil, de voltar, por alguma certa dificuldade assim? Eu como cristão, novamente, eu procuro sempre tomar minhas decisões com segurança, que são decisões tomadas sob a tutela e o aval de Deus. Sim. Né? Então eu sempre vim com essa convicção que é a vontade de Deus, né, estar aqui. Eu tenho plena certeza. Mas os desafios vêm, as dificuldades vêm, né? Você tem que vir com um certo lastro financeiro também. Isso é outra coisa que eu vejo de gente que não vem, é uma loucura. Mas eu vim com uma certa, pelo menos, uma pequeno colchão. Mas, cara, mesmo assim, a minha esposa, depois de passou o inverno, não conhecia ninguém, uma outra cultura, ela quase que voltou mesmo. Quase que voltou com os filhos, né? E assim, com relação à alimentação, adaptaram bem a culinária portuguesa ou seguiram ali o jeito brasileiro, a culinária brasileira se mantém ainda mais predominante dentro de casa? Com certeza. Minha esposa é chefe de cozinha, então ela cozinha bem, né, e gosta de cozinhar. Minha mãe, quando vem para cá, minha mãe também cozinha bem. Então, eu fui militar. Então, como militar, a gente desenrola, né? Sim, eu não tenho muita... mas, assim, a gente ainda continua comendo a comida bem brasileira. Eu gosto da comida portuguesa, mas eu prefiro a brasileira. Com certeza. E assim, lá partindo da questão da alimentação, como que você vê a questão mercado do sustento da família? O gasto com o mercado, você vê assim um preço muito alto, tem dificuldade do acesso a algum tipo de alimento, ou você achou Não, assim? Eu acho que o supermercado aqui, a qualidade... eu fui diretor de uma indústria de alimentos. Então, os supermercados tem o que tem de melhor. Então, tem um padrão... As frutas são muito boas, né? Os produtos, os preços são muito competitivos, né? Para o português, que o maior problema aqui em termos de custo para mim é a moradia. É o que a gente chama do aluguel, do arrendamento. Arrendamento. A alimentação não vejo tanto, é muito similar com o Brasil, entendeu? O combustível aqui também tem uma condição. As estradas são ótimas, você pode ter carro, uma coisa interessante. Como as estradas são muito boas, um tapete, você não precisa ter um carro, se um carro mais antigo consegue desenrolar bem. Então, agora, assim, em termos de alimento, eu vejo muita qualidade. O que pesa mais assim na cesta básica é a questão da carne. Como que você vê o preço da carne aqui em Portugal? Olha, quem entende mais disso é minha esposa.
né? Eu sendo muito honesto, eu pago. Eu pago. Entendeu? Então eu não tenho muito como mensurar, mas pelas contas que a gente faz, não é baixo o custo principalmente se você comparar com o Brasil, mas se você conseguir trabalho aqui e tiver um casal, o problema maior é a moradia. Então eu vejo que as pessoas conseguem, né, depois que elas se estruturam, elas conseguem, a grande parte não quer voltar. Não quer voltar. Ali você falou assim, com relação ao Brasil. No ano de 2023, houve uma figura política que falou que o brasileiro tinha direito de comer picanha. Como que você vê essa fala? E comer picanha aqui em Portugal é acessível? Olha, eu vejo que é acessível. Essa figura aí, né, é uma figura que ela não consegue nem, ela e o restante das pessoas do judiciário, da Suprema Corte vindo para cá, né, a gente sabe, hoje você vê muitos brasileiros que saíram do Brasil porque não estavam incomodados com a insegurança jurídica, com a insegurança pública mesmo, né, de física, né, e cansados de tanta manipulação, tanta mentira. Tá? Então isso é uma mentira grande, né? E aqui você vê hoje os brasileiros com mais qualidade de vida, eu vejo, do que os nossos irmãos do Brasil, nossos brasileiros, nossos conterrâneos. Então aqui você vê, infelizmente, você vê muita gente vindo, gente boa. O Brasil está tendo uma perda muito grande de capital intelectual, né? Tem muita gente, pessoas empresários vindo para aqui, para os Estados Unidos, né? Porque cansaram, né? É uma pena, é uma pena. Aqui está chegando muitos imigrantes, assim, da parte dos países da CPLP, né? E brasileiros. Muito vem em busca daquela, assim, ou seja, daquela ilusão de enriquecer em Portugal. Como que você vê isso? Você acha que a pessoa tem a possibilidade de enriquecer trabalhando aqui em Portugal? Eu acho que você pode enriquecer em qualquer lugar do mundo, tá? Alguns países têm mais, por exemplo, os Estados Unidos, você tem muito mais oportunidades que né? Mas talvez não tenha tanta qualidade de vida. Aqui, por exemplo, eu aqui mesmo, eu já fui para Espanha, Itália, França, Andorra, né, Alemanha, Holanda, né, em 2 anos aqui, Inglaterra. Então você acaba tendo muito mais, né, Suíça. Então nos Estados Unidos você trabalha muito, mas você ganha muito mais. Aqui talvez Portugal é um país que não, né, quem quer enriquecer, né, acho que você enriquece em qualquer lugar do mundo se você tiver bênção de Deus, tiver uma boa estratégia, se tiver um bom planejamento, gestão, né, e tempo, né, você pode se enriquecer. Enriquecer é a diferença do que o quanto você ganha e quanto você gasta, tá? Agora, tem outros países que tem muito mais oportunidade. Agora, para ganhar dinheiro, o Brasil é bom. O Brasil tem muita oportunidade também para ganhar dinheiro. O problema no Brasil são vários que a gente já conhece, né? Exatamente. O que você diz ali para as pessoas que estão lá no Brasil, querem migrar para Portugal? Tá. Como que ela pode estar se preparando? Qual que é, assim, os pontos assim que tem que ter mais atenção? Apesar de ter uma formação muito intelectual, no sentido de estudar, né, sou professor de formação empresarial, mas eu vejo hoje com 63 anos de idade, né, eu digo que vale a pena você consultar e depender de Deus. Então, a primeira coisa eu digo, fale com o Eterno, né? Tem um verso: na multidão de conselhos não falta sabedoria. Converse com as pessoas mais experientes. Outra coisa, planejamento. Quem não planeja já planejou por acaso. Então, analise o que você quer realmente, avalie, analise os pontos fortes, os pontos fracos, né? Crie uma estratégia, faça uma pequena reserva, né, para você vir. Tente fazer as conexões, né? Procura já
e venha com o sentimento que não é um desafio, tá? Imigração não é para menino, não. Não é, imigração é para... Agora, se você vier com vontade de trabalhar, se você vier com bênção de Deus, se você vier com a postura de construir, com certeza você tem todas as coisas. Só o fato da gente, né, não ter muito risco de ter uma Glock, né, um 38 na cabeça, né, e não ter essa segurança jurídica que a gente tem no Brasil, de você ter, de repente, um juiz doido da vida lá, entrar na tua conta e vou tirar 20, 30 mil, 40 mil reais e ficar por isso mesmo, ou seja, injustiça. Então, aqui eu vejo que você tem... E outra coisa, se você tiver filhos e quer uma boa educação, principalmente em termos de valores morais, o Portugal é um país conservador, mais conservador do que o Brasil. Então você vê vários... Eu não vejo o que eu via no Brasil, principalmente nas universidades federais, escolas públicas, aquelas aberrações, né, do que o certo virou errado, o errado virou certo. Então, aqui você vê ainda Portugal trazendo valores cristãos, judaicos, né, valores de família, né, ainda mais. E outro dia mesmo eu fui numa ótica fazer uma consulta e eu vi muito essa integridade do português, que dizia assim: olha, o senhor não precisa comprar isso, ou seja, porque não é ético eu recomendar. Então eu vejo que aquela cultura da honestidade, eu vejo que, não é claro, nós não estamos no paraíso, né? Mas eu vejo uma cultura muito forte de respeito, né? De mais pró-honestidade, né? E, infelizmente, no Brasil, você deixar eu já tive situações aqui que eu deixei minha carteira em cima da mesa, um celular, depois eu fui ver, estava lá. Isso te passou uns 10 minutos. Se fosse no Brasil, a chance seria muito menor. Né? Então, isso eu vejo que você tem uma outra cultura, tem lado positivo e negativo, mas eu ainda vejo que é mais positivo que negativo. Legal. Então, pessoal, estamos aqui chegando para mais um final do Papo de Imigrante desse episódio. Eu estou aqui com o meu amigo, companheiro, convidado, Davi Montenegro. Eu quero pedir para vocês, quem acessar aí, ver esse vídeo, siga esse canal para ajudar, para ele crescer e poder atingir mais pessoas com esse tipo de informação. Davi, deixa um oi aí pro pessoal lá do Brasil, do seu estado, para a família e para os amigos. Boa, eu quero mandar um beijo grande aí para os meus amigos, parceiros, minha filha, que lá em João Pessoa, minha mãe, meus irmãos do Rio de Janeiro, né, e dizer que vale a pena, quando você tem realmente um direcionamento, um comando de Deus, uma bênção de Deus, ele é a base de tudo, vale a pena, né? A gente aprende muito, e principalmente se você tiver filhos, vale muito. Agora planeja, viu? Planejar é muito importante. Tá bem, pessoal, um abraço a todos e tchau, tchau. Fica com Deus.